Alexandre tem direito de defesa aí dos super salários. Bom dia. Tudo bem, bom dia. Primeiro é um prazer estar aqui com a Patrícia, com o Ronaldo, Edinho, sempre com muita energia na sexta-feira, né? E, olha, Sextou, realmente eu vou ser um voto discordante aqui dos meus colegas. Eu não tenho a mesma visão do que eles. Mas sobre você não o vai fenômeno. defender os super salários, De né? forma alguma, inclusive descobri por uma lista que vazou no TJ que alguns antigos professores meus recebem super salários, né? É vergonhoso, vergonhoso. Isso é parte do problema. Mas eu tenho uma visão diferente. Não que eu não concorde com a Patrícia e com o Ronaldo, que existem erros do governo, mas na minha visão existe algo muito mais estrutural e a crise não é fiscal, é uma crise cambial. Na minha visão, nós temos sim um problema fiscal a médio prazo, um problema inclusive demográfico, né? Nós estamos cada vez envelhecendo mais e vamos ter dificuldade em manter esse arcabouço fiscal que nós temos agora. Mas isso é um problema em 2030, 2030 e pouco. É claro que o governo deve começar a mexer isso, mas isso depende de uma reforma que inclusive precisa do Congresso. Na minha visão, o que está acontecendo é uma espécie de um overreacting aí do mercado, e eu enxergo sim alguns traços especulativos. Por que eu falo isso, Paulo? Bem, primeiro, os problemas que o mercado tem apontado em relação ao pacote fiscal seria de que não teria nenhum corte substancial na educação, na saúde, tem as fraudes, né, do Bolsa Família, as fraudes. Bolsa Família custa, em média, 14, 15 bilhões de reais por ano. Em nenhum momento se falou dos juros que o governo paga para o mercado, de 800 bilhões por ano, quase 900 bilhões. O que nós temos é uma grande hipocrisia. Por exemplo, quando se fala na segunda fase da reforma tributária em tributar os dividendos, aí ocorre uma gritaria. Ora, só a Eslovênia tem isenção de dividendos, de tributação de dividendos, além do Brasil. Então nós temos um sistema que eu chamaria assim, um sistema tributário injusto é pouco, né? Quando se fala em isentar o imposto de renda para as pessoas que ganham em torno de 5 mil, que na verdade é uma atualização da tabela, né? Mas se fala em tributar as pessoas que ganham 50 mil ou mais por mês, aí ocorre uma gritaria, né? Então, na verdade, o que eu enxergo é o mercado precificando qualquer mudança que o governo tente fazer, que tenha sinalizado em relação a isso, um fim de lua de mel do governo, que geralmente dura até menos do que isso, e o mercado fazendo uma queda de braço com o governo. Olha, né? A Faria Lima, de alguma forma, dizendo, nós vamos ter que conversar, né? E vou além. Isso também passa por prováveis interesses em você adotar uma agenda mais liberal no sentido de, por exemplo, privatizações de empresas, etc. Eu não consigo separar duas coisas em relação à agenda. De um lado, você tem, de cada 10 notícias que nós lemos, matéria que saiu na Piauí, da jornalista Denise Godoy, de cada 10 matérias que nós lemos sobre o mercado financeiro, 6 nós lemos nos veículos de comunicação de quem? Os acionistas são do mercado. De uma parte você tem um elogio insistente e translocado à economia argentina. Ok, vamos pegar os números macroeconômicos, parece que a Argentina melhorou, a inflação caiu, mas o crescimento é pífio. A população em extrema pobreza foi de 40% para 55%, né? Enquanto os números, os fundamentos da economia brasileira, no momento, são bons. O Brasil foi um dos países que mais cresceu, né? Então, eu enxergo assim, como... Nesse ponto eu discordo deles. Acho que o governo cometeu erros. O Haddad nunca deveria ter anunciado as duas coisas ao mesmo tempo. Mas essa lua de mel era impossível de permanecer, né? O mercado tem ideologia e nunca comprou o governo, né? A verdade que me parece, para encerrar, a verdade que me parece é o seguinte: nesse país, você só consegue diminuir a desigualdade social e jogar algumas migalhas da mesa se for através de crescimento econômico. Reformas estruturais o mercado não vai aceitar. 8 horas em ponto. Vinhos. Orientação para a escolha de um bom vinho e um pouquinho da história de cada rótulo.